Então, acaba sendo uma via de mão dupla, aí, dados abertos e interoperabilidade, né, e é uma ferramenta fundamental para a gente conseguir alavancar aí os trabalhos da IPING, né, dos dois lados. E que a gente também não tem tanta preocupação da parte de segurança, porque se tem algum empecilho relacionado à segurança, ele deixa de ser um dado aberto. Então, o simples fato de ter conseguido abrir esse dado e disponibilizar, a gente já está bem amarrado aos conceitos de interoperabilidade, toda essa preocupação que a gente tem com a segurança hoje, e principalmente privacidade. Né? Eu não sei se consegui responder sua pergunta, Patrícia. Patrícia, a Elise vai terminar, e aí qualquer coisa que você não tenha sentido respondida, você volta. Pode ser? Sim, a gente está aqui escutando, no final eu comento alguma coisa, se for o caso. Então, Patrícia, complementando o que o Hudson falou, acho que uma das grandes preocupações na hora de fazer uma abertura de dados é a qualidade do dado. Né? Porque uma coisa que a gente vê, às vezes, sendo catalogadas são bases e bases de vários datasets que são colocados lá, mas, primeiro que é responsabilidade de quem está publicando, e, às vezes, quem publica não se atenta muito para a questão de atualização do dado, por exemplo. E isso acaba gerando um problema. Por exemplo, a gente vê alguns aplicativos, teve um que foi o Basômetro, que foi de iniciativa do Estadão, que pegou dados do Legislativo para ver como que estava sendo a votação dos parlamentares. Eles chamaram de basômetro para ver quem estava votando de acordo com a base e quem não estava. E é muito legal, você interage, você vê as bolinhas coloridas de vermelho, de azul, de amarelo, conforme os temas, mas se a Câmara dos Deputados e Senado não atualiza os dados da votação, você mata o aplicativo na raiz. Então, uma das preocupações que levaram à elaboração esse movimento de querer incentivar os órgãos a criarem o seu plano de dados é justamente fazer com que a abertura de dados se dê de uma forma sustentável. Então, na estrutura do plano, principalmente assim, o plano ele é um documento voltado para quem vai executar o plano, né, que é para dentro do órgão, mas a gente recomenda que tenha um prefácio fazendo um resumo executivo para dizer para o cidadão mais ou menos do que se trata aquele documento. Na estrutura, a gente tem um plano de ação, que a ideia desse plano de ação é você estabelecer as atividades que precisam ser feitas para abertura de dados, os responsáveis, os prazos para a publicação dos dados que cada unidade se dispôs a abrir e alguns requisitos, como, por exemplo, a periodicidade de atualização. Então, a nossa ideia nesse incentivar os órgãos a fazerem o plano de dados abertos é também começar a criar um processo institucional realmente de publicação dos dados. Então, os sistemas que a gente vai abrir, o CIASG, abrir mais módulos de compras, o Siconv e o Ciorg já estão com meta de atualização dos dados. Então, alguns têm atualização trimestral, como o caso do balanço do PAC, e outros vão ter atualização até diária. Então, no caso, quando a API do Siconv estiver funcionando 100%, dá para fazer uma atualização diária. A mesma coisa com o orçamento. Então, o plano de dados abertos, a gente ainda não tem uma data, mas o trabalho que a gente fez vai ser publicado no site do Ministério, para poder ser usado por outros órgãos, e a gente também criou um manual para ensinar os órgãos a como fazerem seu próprio plano de dados abertos, e dentro desse manual a gente fez um roteirinho de uma oficina para os órgãos fazerem internamente, para apresentar o conceito para as pessoas e já sair dessa oficina com o conjunto de dados que seriam priorizados para abertura e já os responsáveis para terminar de redigir o documento. Então, já tem um modelinho de oficina mais caseiro para ser feito e, paralelo a isso, a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, ela tem muita expertise em fornecer oficinas para os órgãos, oficinas moderadas, com profissionais, para atingir um objetivo específico. Então, a gente está até entrando em contato com a ENAP para já pegar as minutas de contrato padrão da ENAP, já conversamos com eles também sobre
como talvez fosse um bom fio lógico para você conseguir sair no final da oficina com o esqueleto de um plano de dados. E o que a gente vai orientar os órgãos é pegar o manual, dar uma lida e juntar os vários pontos focais das secretarias e botar todo mundo na mesma sala conversando para sair o plano. E quem quiser pode... na APP, que eles têm uma parte de projetos especiais que tem grande expertise em oferecer esse tipo de oficina. Paralelo a isso, os meninos lá do time de dados abertos, o Christian, o Nitai, o Augusto, eles estão revisando alguns documentos que estão lá no dados.gov.br, como a cartilha de publicação de dados, a arquitetura técnica referencial, o manual de catalogação, como a nova versão do Sequen só ficou disponível agora, eles só vão poder atualizar o manual agora. É questão também de ver da Open Knowledge Foundation quais são as ferramentas que eles sugerem para a publicação de dados. Então, a ideia é começar pelo exemplo e tentar impulsionar os outros órgãos a também entrarem nesse barco. A Infraestrutura Nacional de Dados Abertos ela tem um comitê gestor com mais de 7 órgãos, e que inclui o MEC, MCTI, Secretaria-Geral da Presidência, a CGU, e que eu acho que esse núcleo também poderia ser um grande impulsionador para a institucionalização da abertura de dados nos órgãos. Lembrando que o dado tem o dado aberto, digamos assim, tradicional, e tem o dado geoespacializado, que é uma coisa que a gente pede para, no planejamento, não esquecer nenhum dos dois, para botar tudo no mesmo fluxo. E eu acho que... Respondi a pergunta, Patrícia? Sim, obrigada. Hudson, quais seriam os pontos fortes que você pode destacar em relação a realizações da IPING até agora, e o que você vê como novas iniciativas para esse biênio 2014-2015? Bom, quanto a ponto forte, pensando em mudança, em reposicionamento estratégico da IPING, acho que a gente já tem um fórum que tem uma representatividade bem legal. A gente tem, sei lá, 500, 600 pessoas que acompanham a discussão da IPING dentro dos 5 GTs, da Comissão de Coordenação, e tem muito conhecimento ali dentro que a gente consegue explorar além só da questão técnica, só da questão de padrões. Além da Comissão de Coordenação ser representada por todos os ministérios, todas as secretarias com status de ministério. Então, a gente tem um fórum que acho que a gente consegue explorar ele muito mais do que ele é explorado hoje. E a gente já tem muito caso de sucesso de interoperabilidade no governo, que também a gente dá pouca evidência para isso. Os projetos que a SES tem acompanhado, alguns já deixaram até esse projeto, já são realidade, todos eles são cases maravilhosos de interoperabilidade. Mesmo, independente do tamanho da participação da IPING ali dentro, são cases de interoperabilidade. Então, acho que também é algo que a gente consegue explorar bem ainda. A gente tem um espaço legal para trabalhar em cima disso. E que foi construído ao longo de 10 anos. Dificilmente a gente tem dentro do governo um fórum tão representativo aí de todos os órgãos, além da participação da ABEP, representando aí estados e municípios também, que a gente acaba expandindo um pouco além do escopo da IPING, que seria o Executivo Federal. Temos iniciativas do Legislativo também lá dentro da IPING, todo o trabalho do LexML, por exemplo, dentro do GT5. Então, a gente já tem as pessoas reunidas, já tem isso formalizado, a gente já tem uma legislação forte por trás, e que é o que dá uma base para a gente partir para esse reposicionamento. Eu acho que o trabalho, pensando em 2014, 2005, o foco de... 14, 2005, nossa, que data mais maluca, 2014, 2015, o foco deve ser, de fato, estar mais próximo de projetos estruturantes, principalmente as reformulações que a gente está tendo dos sistemas estruturantes, e o que facilita muito por estar basicamente fazendo planejamento, e o operador tecnológico disso é o SERPRO. Então, são entidades que já estão ali dentro da IPING. E mais do que os projetos estruturantes, os sistemas estruturantes, os projetos estratégicos mesmo do governo. E aí a gente tem, E-Social, por exemplo, é um caso agora, que a gente pode ter um foco maior, um trabalho maior em cima do sistema. É lógico, uma coisa também que
que é fato a interoperabilidade é que nenhum sistema ele é construído para interoperar. Né? Normalmente o sistema é desenvolvido para resolver o seu problema final ali do órgão. Não vai ser diferente com nenhuma dessas iniciativas. Mas a gente tem um trabalho a fazer que é preparar esses sistemas e essas políticas para que sejam interoperáveis. Isso como uma política de governo, não porque está na IPING, isso é legal, a gente defende que é bonitinho. Você consegue atender a sua necessidade inicial ali de desenvolvimento, mas pensando em governo, isso tem que estar pronto para interoperar. Hoje, dificilmente a gente vai achar um exemplo, nem de portaria, é mais exemplo de sistema que consegue sobreviver isolado. Se amanhã vier uma demanda da presidenta, quer saber onde o Marcos anda e que órgão ele está entrando, a gente vai ter que trocar informações entre o sistema de portaria. Então, essas ilhas não existem mais. Então, acho que é o grande desafio aí para a IPING agora é preparar esse terreno para que as coisas nasçam interoperáveis, que tem essa preocupação de interoperabilidade desde o início. Respondido? Você ouviu minha resposta? Constrangimento é uma delícia, gente. Bom, eu queria aproveitar para registrar, de dentro do que o Hudson colocou das parcerias, a presença do Fernando, um colega nosso da ABNT, ele está em São Paulo, e também os parceiros da Dama e da ABMP, né, que são parceiros nossos dentro do GT5. Só para pontuar, quando o Hudson me chamou a atenção tão gentilmente e sutilmente aqui, né, eu conversava com a Elise, porque ela estava chamando a atenção da importância de se falar de carta de serviços, né, e que à tarde a gente vai trazer essa visão de carta de serviço. Foi isso. A gente não estava conversando sobre nada que não pudesse ser declarado aqui. Desculpa. Uma pergunta. A Nazaré comentou sobre o tamanho da SLTI com relação ao SERPRO, que é bem menor. Um dos problemas dos GTs é a rotatividade, dificuldade de manter equipes permanentes. Como superar isso para a IPING avançar mais, se a SLTI não consegue muita gente? A pergunta está identificada, essa pergunta? Está identificada? O Daniel está rindo, acho que foi ele, cara. Bom, outra coisa que a gente tem discutido nessa reformulação da IPING a gente hoje tem 2 GTs que estão com a SLTI. E isso acaba injeção o trabalho desses GTs para discussões que estão dentro da SLTI. Então, por exemplo, o GT de interconexão, que é um GT que tem a discussão de IPv4 e IPv6. Está nesse momento de transição, ou já passou até esse momento de transição, então acaba com as discussões do GT, o que o Departamento de Serviço de Rede da SLTI tem feito nessa área. Então, você limita mais uma vez a evolução dos GTs para estar amarrado aos trabalhos da SLTI. Quando a Nazaré comentava do tamanho de orçamento, a gente já teve algumas vezes iniciativas de desenvolver plataformas de interoperabilidade no governo concentradas na SLTI. Aí não tem orçamento, não tem gente, os projetos param. Então, uma primeira mudança que a gente está fazendo agora é a SLTI provocar essa discussão, mas órgãos que já têm expertise com isso. Então, sei lá, a gente vai discutir barramento de serviço dentro do governo. Um monte de órgão já implementou isso. Então, esses são os caras que deveriam estar tomando a frente dessa iniciativa e estar coordenando esse tipo de trabalho. Fica mais um trabalho da CLT de articular isso, de identificar quem são esses atores, quem tem mais conhecimento, do que centralizar as iniciativas ali dentro. Senão a gente vai continuar sempre com o mesmo argumento, que não tem orçamento, que não tem gente. Grupos de trabalho que estão dentro da SLTI deveriam estar com pessoas que conhecem daquele tema e poderiam contribuir muito mais do que a gente só está coordenando, marcando reuniões, enfim, né, viabilizando aquilo. Uma discussão que a gente tem constantemente com os coordenadores da IPING é a rotatividade dos coordenadores também. Porque, às vezes, perde um pouco de força esses trabalhos e é interessante que pessoas novas, órgãos novos, com visões novas, estejam alimentando essas discussões. Justamente para a gente não cair nesse momento que a gente está agora, de estabilidade de discussões de padrões, mas estabilizou os trabalhos como um todo, já que a estratégia antes era discutir padrões técnicos, né, de fato. Certo? Não? Não, acho que está perfeita a resposta, mas talvez eu estendesse um pouco a pergunta então como engajar esses outros órgãos que têm a expertise para discutir padrões e para ajudar a consolidar esses padrões, porque o que eu percebo, e eu falo em causa própria, na verdade, né, é que daqui a pouco surge um projeto lá no órgão que a pessoa é alocada em outra coisa, não consegue mais participar, eu estou num momento em que eu estou com dificuldade
de continuar na coordenação do meu subgrupo. E eu estou pensando justamente nisso. Assim, é legal, os órgãos querem participar, mas eles querem mais cuidar da sua área afim, e eu vejo uma grande dificuldade da IPING de avançar ainda mais, porque essa rotatividade se dá porque as pessoas estão tocando outras coisas lá, e a IPING parece ser só um pedacinho do trabalho dela que perde na queda de braço para as outras iniciativas, né? Então, talvez é mais uma quebra-cabeça difícil de montar aí nesse dentro modelo. desse replanejamento, aí outra coisa que a gente tem discutido também. Qual vai ser o foco da IPING de fato? Quando a gente vai discutir padrões, por exemplo, isso vai continuar. Eu vou discutir biometria, mas o pessoal do RIC já está discutindo isso. Então é mais fácil eu acompanhar essa discussão e conseguir replicar do que eu abrir um fórum paralelo para discutir isso, que lá na frente não vai bater com o que o RIC está. E assim eu consigo trazer o RIC para discutir biometria dentro da IPING. Mesmo a IPING estando lá dentro. Mas isso, de alguma forma, tem que estar replicado no documento normativo que padroniza os padrões de interoperabilidade. Eu vou discutir, sei lá, nuvem. É uma necessidade dos órgãos? Botar na moda, legal, mas quem está demandando isso? Quem está precisando discutir nuvem no governo? Interoperar a nuvem? Tem essa discussão? Ou a gente ainda está na fase de discutir se usa ODF ou não? Então, se o legal é discutir agora se usa ODF ou não, então é mais fácil quem está precisando disso entrar na discussão e a gente ter um trabalho mais pontual, de montar um grupo de trabalho agora para daqui a um mês entregar uma posição de, beleza, a gente vai adotar isso ou não, do que nessa linha que a gente vinha de surge uma necessidade pontual de um órgão, a gente monta um grupo, fica em discussões ali ao longo do ano, e só que você não tem pessoas interessadas nisso. E é um trabalho voluntário, né? E a grande dificuldade dentro da IPING é esse. Então, quem representa o seu órgão na IPING não tem a necessidade dentro do órgão para aquele assunto, a participação sempre vai perdendo força ao longo do tempo. Então, é mais um trabalho agora de identificar necessidades de um conjunto de órgãos, para que a gente consiga trazer pessoas que já implementaram isso em seus órgãos, juntar com essas pessoas que estão tendo essa dificuldade e, de fato, conseguir sair do outro lado com isso. E não pegar qualquer padrão ou alguma coisa que surgiu nova no mercado e começar a discussão ali em cima, sem antes identificar se, de fato, tem uma demanda para isso. Aí, talvez a gente consiga começar a envolver mais as pessoas num trabalho mais pontual, e não um trabalho de um ano, como é feito hoje. Reuniões ao longo de um ano para publicar uma versão no final do ano. Ainda tem essa discussão se vale ou não um documento anual ou não, enfim. Mas essa dinâmica de trabalho, acho que a gente consegue ter um dinamismo melhor se a gente atacar pontos que são importantes para vários órgãos e trazer esses atores, mais quem é exemplo de implementação disso no governo. E aí você consegue trazer de outras esferas, mesmo a IPING não pegando, de outros poderes, né, e fazer essa troca aí. Desculpa, só para complementar mais uma vez. A gente fala em trabalho voluntário, né, mas na verdade não é um voluntário, não deveria ser um voluntário pessoal, é um trabalho institucional, né? Cada órgão deveria estar super interessado em fazer parte. Eu acho que isso é cultural também da própria gestão pública que a gente está evoluindo, né? Essas iniciativas pontuais que surgem, de repente 2 órgãos começam a conversar sobre como é que eles vão interoperar determinado tipo de dado. Não existe ainda essa cultura de, veja bem, a gente está pensando em interoperar, vamos chamar a IPING para acompanhar essa discussão. Daqui a pouco existe em outros lugares e a gente não sabe. Então, talvez fomentar um pouco essa cultura de pensar um pouco em interoperar logo de cara, quando a gente está pensando numa solução pontual, porque senão a IPING tem que sair correndo atrás das iniciativas pessoais, quando, na verdade, talvez o contrário tenha que começar a acontecer mais. Eu vejo muito isso. Esse modelo tentando resolver os seus problemas e esquecendo de resolver em conjunto com os outros. Esse é um modelo que tem funcionado para dados abertos. Se a gente, infelizmente não estou com a apresentação aqui, mas se a gente olhar os gráficos que a gente montou de evolução dos padrões ao longo dos anos, no IGT, que trata da parte semântica, o GT4, a gente tem uma certa estabilidade. Quando chega em 2012 e 2013, tem um pico de entrada de padrões na IPING e agora estabilizou de novo. Esse pico é basicamente trabalhos da INDA. Não era a IPING que estava discutindo dentro do seu fórum padrões semânticos. Era a INDA que estava discutindo as suas necessidades, então o que era padrão de mercado, o que o mundo está utilizando, o que é viável, e isso foi formalizado na IPING. Então, a entrada de padrões como OWL, RDF, SCOS, o próprio JSON, vieram da INDA. Né? Então, é um fórum externo que traz insumos, é um fórum externo entre aspas, aí, né? Mas acaba tendo a sua dinâmica própria, fora da IPING, que traz insumos para a IPING.
E a ideia é começar esse mapeamento de fato e quem vai estar discutindo padrões, isso ser mais formalizado na IPING para servir de referência para todo mundo do que ter PING participando de tudo. Que aí, de fato, vai voltar a discussão de orçamento, de pessoas, enfim. Mas é ter um canal e que seja aberto, que as pessoas saibam como utilizar isso. Estava na palestra esses dias no Rio e perguntaram como é que participavam da IPING. O pessoal que discute interoperabilidade perguntando como é que participa da IPING. Então, isso não está claro. Essa participação não tá muito clara. Tem pessoas querendo ajudar, querendo contribuir, querendo trazer experiências, mas não sabem como formalizar isso. A gente recebe e-mails no canal do governo eletrônico com contribuições e tem um canal da IPING, tem as reuniões da IPING, tem os fóruns do CISP, as pessoas não participam. Então, o modelo não está tão claro de participação. Isso acaba sobrecarregando os coordenadores dos grupos, enfim. Tem esse trabalho de formiguinha de ir atrás de quem entende, quem pode contribuir. Bom, a gente já está seguindo para o encerramento. São Paulo, alguma regional, mais perguntas? São Paulo não. Ok. Eu acho que essa mesa ela trouxe uma mensagem muito forte em cima da questão da urgência e da importância, né? Então, a gente ainda vive num mundo de TI que ataca muito a urgência. É aquela coisa de você desenvolver os serviços com foco naquele segmento ao qual você atende, né? Agora surge o viés da importância, que é cada vez mais esses serviços falarem entre si para você alcançar os interessados naquela informação, né? Sociedade, o próprio governo e o mercado, né? O dado aberto ele surge como uma demanda de mercado, uma demanda de sociedade. Então, a gente começa a trabalhar isso com importância e atenção. Na parte da tarde, a gente vai trazer vários desses assuntos que foram conversados nessa mesa de manhã, mais detalhados. A gente vai falar sobre a carta de serviço. Então, o que muda na carta de serviço? A carta de serviço ela tem origem no Decreto Cidadão e ela tem foco na prestação de serviço, ou seja, o governo se vendo como um prestador de serviço, né? Então, é um momento que você declara, que o próprio governo declara que serviços ele presta. Então, a gente vai ouvir um pouco disso, do que o governo está fazendo nesse sentido. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão de desambiguação, ou seja, você ter órgãos que você não consegue, aparentemente eles executam a mesma coisa, então eles redundam, ou lacunas que existem dentro do governo, né? E que isso reflete no universo do dado. Se isso reflete no universo do dado, reflete no universo da solução, né? E mais ainda naqueles que vão buscar essas informações no mundo dos dados abertos. A gente vai ouvir sobre um catálogo de processos, que é uma experiência que surgiu no Ministério do Planejamento, né, que é como você formar essa visão de como esses processos se relacionam e uma proposta de como é que você monta uma cadeia de valor no governo. Então, essa vai ser a nossa parte da tarde. A gente encerra agora, eu vou passar a palavra para a avaliação final dos meus colegas palestrantes, agradecendo a vocês, né, que estão aqui conosco e que estão nas regionais, e convidando-os para voltar à tarde. Ok? Tá bom? Elise? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui e falar dos projetos que a gente acompanha e da importância aí digamos assim, do por trás, né, dos sistemas. Com relação ao decreto cidadão, além da questão da carta de serviços, o decreto, ele, de certa forma, obriga os órgãos na hora que o cidadão vai lá pedir um serviço, se você precisa de, como pré-requisito, alguma certidão que um outro órgão público fornece, você não poderia exigir do cidadão que ele entregasse aquela certidão. Você teria que ir na fonte e buscar aquele dado, que é um dado de governo que você tem a respeito dele. Então, esse era um ponto assim, que eu estava pensando com relação a toda a conversa de interoperabilidade, mas a parte semântica, que é você ver a camada de serviço estar por cima dos sistemas e a relação entre os órgãos. Porque, às vezes, o pessoal também pensa em processo como o que a minha caixinha faz e não de ponta a ponta. E eu acho que era mais isso, agradecer a
a participação da mesa e a presença de vocês que, apesar da fome, ainda estão aqui bravamente nos assistindo. Bom, também gostaria de agradecer, principalmente ao CERF pelo espaço, né, a gente está promovendo essa discussão. Acho que, como a Nazaré colocou, e caiu bem no momento em que a gente está revendo o EPING, então, ao CERF fazendo essa discussão aqui, semana passada foi a DataPrev quem provocou essa discussão, é o que reforça essa necessidade de estarmos revendo a forma que a gente tem trabalhado em interoperabilidade. Né, já ao longo de 10 anos a gente trabalha no mesmo processo. Então, agradecer a oportunidade desse espaço. Acho que a gente ainda tem muita discussão bacana aí para a tarde e para o dia de amanhã. E só um pequeno comentário sobre o Decreto Cidadão. É uma daquelas normas do Brasil que não pegaram, né? A gente tem muito isso, coisa que pega, coisa que não pega. Esse é o que não pegou, mas eu ainda acredito muito nele. Eu acho que a gente ainda vai conseguir sair do outro lado com muito serviço ao cidadão graças ao Decreto Cidadão. Enquanto a gente puder continuar batendo nessa tecla, eu continuarei levantando a bandeirinha da Decreto Cidadão, firme e forte. Acho que tem muita coisa legal ali. A carta de serviço ainda vingou, agora a parte de informações comprobatórias, né, bases de dados oficiais, a gente ainda está patinando um pouco. Nem o cidadão sabe que ele tem esse direito. Né, a gente tem exemplos básicos, até de muitos aqui, de quando você entra no concurso público, você tem que trazer documento de vários órgãos, só para provar que você é formado ou não, ou que seu CPF está regular ou não. Essa informação está no governo. Você já informou isso em algum momento. Ou foi o próprio governo que gerou. Mas eu, antes de entrar aqui, não sabia nem que isso existia. Eu tive que provar tudo de novo, enfim. Né? E quando a gente fala de Decreto Cidadão com os órgãos também, todo mundo desconhece isso. E você explica e as pessoas, pô, isso é legal, por que isso não aconteceu? Né? E aí a gente tem uma explicação cultural para isso, né? Mas a gente não consegue sair do outro lado. Mas eu acho que é um decreto que ainda vai dar muita força para o trabalho, principalmente de governo eletrônico, mais que interoperabilidade, mas ações de prestação de serviço através de tecnologia da informação. Eu acho que é uma base legal bem forte que a gente tem que explorar muito ainda. Só lembrando que retornamos às 14 horas, tá, pessoal?